ano de 1924, Louis de Broglie propôs em sua tese de doutorado o conceito de onda de matéria. Sua ideia consistia no fato de que o comportamento dual onda-partícula, característico das radiações eletromagnéticas, também pudesse ser aplicado à matéria. Desta forma, assim como o fóton apresenta propriedades de matéria, partículas materiais, como o elétron, por exemplo, também deveria exibir características ondulatórias. De acordo com de Broglie, há um feixe de partículas materiais não relativísticas e monoenergéticas pode-se associar um comprimento de onda lambda de Broglie, que é igual a h sobre p, onde h é a constante de Planck e p é o momento linear dessas partículas. Inicialmente, a ideia de de Broglie foi vista com ceticismo, até que em 1927, Clayton Davidson e Leslie Guémet verificaram experimentalmente o caráter ondulatório do elétron. Em seu experimento, Davidson e Guémet observaram um fenômeno de difração de um feixe de elétrons com energia definida, incidindo sobre um cristal de níquel. Neste caso, e assim como no caso da difração de raio-x por um sólido, os átomos do cristal de níquel atuam como o centro de difração, os quais espalham o feixe de elétrons incidentes em direções muito características. Além do experimento de Davidson e Guémet, a difração de elétrons também foi verificada independentemente por George Pettit Thompson, filho do ilustre Joseph J. Thomson, cujos estudos foram responsáveis pela descoberta dos elétrons. Pelos trabalhos realizados acerca da natureza ondulatória da matéria, de Broglie recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929. Já Davidson e Thomson, filho, também foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física em 1937, dessa vez pela verificação experimental da difração de elétrons por cristal. Para explicar o fenômeno da interferência, Thomson filho associou aos elétrons do feixe um comprimento de onda lambda subíndice b, que depende do momento linear dos elétrons, em consonância com a equação de de Broglie. Uma vez que a velocidade dos elétrons não é relativística, o momento dos elétrons pode ser calculado classicamente a partir da lei de conservação da energia mecânica, uma vez que ela leva em consideração a velocidade com que os elétrons adquirem ao serem acelerados por uma voltagem U subíndice A. Após combinar essas duas equações, ele verificou que o comprimento de ondas de de Broglie pode ser escrito em termos da voltagem do canhão de elétrons, como expresso aqui em tela, ou seja, H dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a massa do elétron, vezes a carga do elétron, vezes a voltagem de aceleração. Pessoal, guardem bem essa equação. Nós vamos utilizar ela ao longo dessa videoaula. Ao invés de utilizar o níquel, o Thomson filho fez o feixe de elétrons atingir uma película de grafite policristalina depositada em uma grade de cobre. Neste processo, foi gerado em uma tela fosforescente um padrão de interferência constituído por círculos concêntricos, conhecidos como anéis de Debye-Scherrer. De acordo com Thomson filho, a formação dos anéis de interferência decorre do fato de que os elétrons do feixe são refletidos em consonância com a condição de Bragg, ilustrada aqui em tela. Nesta equação, D corresponde ao espaçamento interplanar dos átomos de carbono. Θ é o ângulo de Bragg, no caso, o ângulo entre o feixe de elétrons e os planos da rede. E lambda subíndice b é o comprimento de ondas de de Broglie. O processo de espalhamento dos elétrons, responsáveis por gerar os anéis de Debye-Scherrer, gera cones na tela fosforescente. O ângulo de espalhamento destes cones é alfa. Já o ângulo de Bragg θ pode ser calculado a partir do raio R minúsculo destes anéis. Lembrando que o ângulo de espalhamento dos cones é 2 vezes maior que o ângulo de Bragg.
Além disso, note na imagem que este R grande que aparece aqui na tela corresponde ao ângulo do bulbo de vidro, que é o bulbo onde a substância fosforescente é depositada, no caso, o fósforo. Amigos, neste momento eu preciso que vocês guardem bem uma informação na memória. O raio do bulbo de vidro onde ocorre o espalhamento. No nosso experimento, a gente utilizou um bulbo de raio 65 milímetros. Este é o R grande, tá? Bom, explorando a geometria do espalhamento de elétrons dentro do bulbo, nós temos que o seno de 2α é o R pequeno dividido pelo R grande. Entretanto, devemos nos lembrar da identidade trigonométrica do seno do ângulo duplo. Assim, o seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. Agora, se a gente assumir que o ângulo de espalhamento alfa ele é pequeno, consequentemente, nós temos que o cosseno de alfa vai ser aproximadamente 1. Assim, o seno de 2α vai ser aproximadamente 2 vezes o seno de alfa. Agora, nós temos que lembrar que o ângulo de espalhamento alfa é o dobro do ângulo de Bragg. Assim, 2 seno de alfa vai ser aproximadamente 2 seno de 2θ. Agora, nós devemos aplicar a identidade trigonométrica do seno do ângulo duplo novamente, só que dessa vez para o ângulo de Bragg. Aí nós vamos ter 2 seno de 2θ, que vai ser aproximadamente 2 vezes 2 seno θ cosseno de θ. Agora, se o ângulo de espalhamento alfa ele é pequeno, consequentemente, o ângulo de Bragg vai ser menor ainda. Assim, o cosseno de θ é aproximadamente 1, e aí, consequentemente, temos então que o seno de 2α é aproximadamente igual a 2 vezes 2 seno de θ, que é R sobre R. Comparando este resultado com a condição de Bragg, nós temos que o raio dos anéis de interferência de ordem n variam linearmente com o comprimento de onda de de Broglie, que, por sua vez, variam inversamente com a tensão de aceleração, como ilustrado aqui em tela. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa neste tratamento matemático para olhar para o nosso alvo, que é o grafite policristalino, né? Então, o que é o grafite policristalino? A gente pode pensar no grafite policristalino como sendo um material composto de múltiplos e pequenos cristais orientados aleatoriamente, né? Neste caso, nós podemos identificar 2 planos principais, o basal e o prismático. O plano basal é o plano hexagonal em que os átomos de carbono estão fortemente ligados a uma estrutura em camadas. Já o plano prismático é o plano perpendicular ao plano basal e representa as bordas das camadas de grafite. No grafite policristalino, diversas distâncias interplanares podem ser identificadas devido à sua estrutura em camadas e à orientação aleatória dos pequenos cristais. Embora existam muitos planos teóricos em uma estrutura cristalina, na prática, em experimentos como a difração de elétrons ou raio-x, os 2 valores de distância interplanar mais proeminentes para o grafite são D1 e D2. A distância interplanar D1 corresponde ao espaçamento entre os planos basais do grafite. É a distância mais característica e geralmente a mais intensa em padrões de difração de raio-x e elétrons. A distância interplanar D2, geralmente a segunda mais intensa em padrões de difração de raio-x e elétrons, está relacionada aos planos prismáticos. Aqui na tela, pessoal, nós estamos exibindo os valores das distâncias interplanares D1, D2, D3,
D4 e D5, determinadas a partir da técnica de difração de raio-x. A partir das equações em tela, utilizando essas distâncias interplanares como sendo conhecidas, então nós podemos calcular os valores dos raios dos anéis de Debye-Scherrer de ordem n previstos para uma voltagem de aceleração de, por exemplo, 7 kV. Essa tabela que está aqui na tela vai nos ajudar a identificar os anéis de interferência gerados na difração de elétrons deste experimento. Aqui na tela, pessoal, nós temos a imagem dos anéis de Debye-Scherrer exibidos em nosso experimento quando a gente aplica uma tensão de aceleração de 7 kV. Perceba que, de fato, como previsto em nossa tabela, é possível verificar a existência de vários anéis de interferência. Entretanto, a intensidade dos anéis de interferência de ordem mais elevada, como a gente vê nessa região aqui, é muito menor que a dos anéis de primeira ordem, como a gente vê nessa região. Deste modo, embora outros anéis possam ser explorados, por uma questão de resolução, neste experimento, iremos nos concentrar apenas nos anéis de Debye-Scherrer de primeira ordem associados às distâncias interplanares D1 e D2. Pessoal, neste momento eu convido você a olhar mais uma vez para a equação que permite calcular o raio dos anéis de Debye-Scherrer. Perceba que o raio é diretamente proporcional ao comprimento de onda de de Broglie. Nós vamos explorar isso para determinar experimentalmente o valor das distâncias interplanares D1 e D2. Agora, em consonância com o que nós acabamos de discutir no slide anterior, assumindo n igual a 1 nesta equação, perceba que o raio do anel menor, aqui denominado R subíndice 1, está associado a D1. Analogamente, o raio do anel maior, aqui denominado R2, está associado a D2. Uma vez que seus valores são proporcionais ao comprimento de onda de de Broglie, eles podem ser escritos na forma das equações em tela, y1 e y2, em um gráfico do raio dos anéis de Debye-Scherrer versus o comprimento de onda de de Broglie, cujas as inclinações A1 e A2 são numericamente iguais a 2R sobre D1 e 2R sobre D2, respectivamente, como ilustrado em tela. Deste modo, reescrevendo as equações das inclinações no sentido da gente explicitar D1 e D2, temos, portanto, que a distância interplanar D1 dos planos basais do grafite policristalino é dado simplesmente por 2R sobre A1 e, consequentemente, a distância interplanar D2 dos planos prismáticos do grafite policristalino é dado por 2R sobre A2. Além disso, este resultado ele pode ser estendido para todos os anéis de Debye-Scherrer passíveis de serem medidos nesse experimento. Consequentemente, a gente vai ficar na forma de D subíndice iésimo é igual a 2R sobre A subíndice iésimo. Bacana, né?